Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um tema aqui mais reflexivo, mais para as mulheres mesmo. Coisas que eu já passei e eu espero que ninguém passe pelo que eu passei, mas eu sei que tem muitas pessoas que passam pela mesma situação que eu passei. E o tema de hoje que eu quero falar é por que você permanece em um lugar que te machuca tanto, que você fica nesse relacionamento que te machuca tanto. E às vezes, porque isso já aconteceu comigo, às vezes a gente fica, mesmo tudo desmoronando à nossa volta, mesmo a gente querendo ir embora. Mas por que a gente fica? A gente fica por causa do medo. Porque a gente acostumou, né? A gente acostumou ali na zona de conforto. É a nossa zona de conforto. Então a gente acostumou ali. Então fala assim, por que eu vou sair e o que eu vou encontrar lá fora? Gente, se você sair, você vai encontrar o novo você, o novo eu, como eu encontrei. Porque se você ficar, você vai viver sendo desprezada, porque a pessoa não vai mudar. A pessoa, ela muda para pior. Ela nunca vai mudar para melhor. Então não se acostume. Não se acostume em ser desprezada, não se acostume em viver de migalhas, porque você está vivendo apenas de migalhas. Você pode ter, igual eu tinha, uma casa boa, que a minha casa que cabe dentro daquela outra casa, eu tinha piscina, eu tinha carro bom. Só que a casa que eu tenho hoje, eu sou feliz, o carro que eu tenho, eu sou feliz. Então, isso que importa. Hoje eu não vivo mais de migalhas, porque eu não quero migalhas de outro. Eu quero viver a minha paz, eu ter paz interior. E uma coisa que eu te pergunto, quando você se olha no espelho, você está se reconhecendo? O seu olhar, como que seu olhar tá? Você está vendo brilho no seu olhar? Porque talvez você olhe no espelho e você não se reconhece mais. Aquela pessoa que você era antes, feliz, sorridente. Agora é dormindo, chorando e acordando sem vontade de levantar da cama, que era exatamente o que eu passava. Só que a pessoa que está com você é tão covarde, mas é tão covarde, que ela não tem coragem de chegar e falar para você: tá acabado, eu vou embora. Ela só tem coragem se ela arrumar outra pessoa. Aí ela vai ter coragem. Senão ela vai fazer de tudo. Quanto mais você faz, mais ela vai te humilhar. Ela vai te pisar. Porque ela quer que você pede a carta de alforria. Que você vá embora. Para ele ainda sair falando, ela me deixou. Que é bem assim. É assim que os covardes, os narcisistas agem. É dessa forma. E a verdade de tudo isso, sabe, é que o ser humano, ele se apega às pessoas, se apega aos lugares, se apega à casa, se apega à história que ela inventou. Só que é uma história mentirosa. É uma história que está só dentro da sua cabeça. Só que você sabe que não é real. Então não vale a pena, gente. Não vale a pena. Não vale a pena ficar. É um conselho que eu te dou. Se eu falar para você assim, ou você vai sair, você não vai sofrer. Se você tiver um emprego, tal, talvez você sofra menos. Mas você vai. Eu não tinha emprego, eu tinha um filho de 10 anos, então eu sofri mais, né? Mas eu falo assim, gente, sempre colocar Deus na frente. Colocar Deus na frente em tudo mesmo. E você vai ver assim, porque a gente vai tropeçar tantas vezes. Só que cada vez que a gente tropeçar, pode até cair. Só que a gente vai levantar mais forte. Porque isso eu passei, sabe? Cada vez que eu tropeçava e caía, eu levantava mais forte. E eu olhava no que eu tropecei. E eu pegava aquilo que eu tropecei para ir construindo o meu castelo. Para construindo a minha vida. E é isso que vocês têm que pensar. Parar de viver só de migalhas. Aceitar migalhas do outro. Sabe? Implorar pelo um beijo, implorar por
Às vezes você está conversando com a pessoa, ela não está nem te ouvindo. Você está conversando com as paredes. Você está conversando com as paredes. Porque ela não está nem aí para você. Gente, eu falo isso com propriedade. Isso dói. Mas dói. Dói, assim, que é como se, eu falo assim, como se fosse uma faca dilacerando o nosso coração. Como se fosse uma faca mesmo, dilacerando. Tanto que dói. Tanto que machuca. Só que você não precisa ficar no lugar onde não há paz. Fala assim que Jesus, ele morreu por nós na cruz para levar os nossos pecados e as nossas dores. Ele não quer que a gente fique aqui no mundo sofrendo. Ele não quer isso pra gente. Só que a gente tem o livre-arbítrio. Ele também não pode chegar para você e falar: sai desse relacionamento. Sai dessa vida que você tá. Vai ter uma vida feliz. Ele não pode fazer isso. Porque você tem um livre-arbítrio. E você é bem grandinha. Você sabe o que é melhor para você e o que não é. Ah, mas eu tenho medo. Gente, medo todo mundo tem. Eu tinha muito medo. Muito medo do que eu ia fazer, muito medo porque eu não tinha estudo, não tinha emprego, eu morava em outra cidade, eu falava assim, o que eu vou fazer da minha vida? Só que Deus dá uma força pra gente que vocês não imaginam. E depois você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, por que eu sofri tanto? Por que eu não larguei isso antes? Sabe, porque eu fui tão desprezada, tão humilhada, só vivendo de migalhas. A pessoa, ela trata todo mundo bem. Todo mundo ela vai tratar bem. Menos você. Isso machuca. Isso machuca demais. Isso dói. Isso dói a nossa alma, sabe? A nossa alma parece assim que. Olha, eu não sei nem explicar pra vocês a dor que é. É só quem passa essa dor que sabe. E o desprezo, assim, a gente fala, né? Que hoje eu tô falando de relacionamento, né? Mas o desprezo, ele vem de várias formas, né? De amigos, de parentes, de várias, mas hoje eu tô falando mais desses relacionamentos tóxicos mesmo que a gente tem, né? Que, que é muito difícil, né? E você ter que tomar a decisão. Você, às vezes, você gosta da pessoa, você queria estar com a pessoa, você queria que a pessoa mudasse, você pede todo dia a Deus para a pessoa mudar, só que talvez aquela pessoa não vai mudar, não é para você. Só entenda isso, não é para você. Você não merece isso. Então, o ir embora não é desistir, é se escolher, é se amar. Esse que é o ir embora. Você não está desistindo de nada. Você está escolhendo você. É olhar para dentro de você com um olhar de amor, de carinho. É olhar e falar: eu mereço. Eu mereço muito mais. Eu mereço muito mais do que essa migalha que a pessoa está me dando. Eu mereço muito mais. Então você que tem que colocar isso na cabeça, que você merece mais. Então só abre a porta, saia, fecha a porta e vai ser feliz. Mas você que tem que dar o primeiro passo. Como eu fiz no meu relacionamento. Eu vivi 13 anos e eu dei o primeiro passo. Mas foi muitas noites de choro, muitas vontades de não levantar no outro dia. Eu conversava com a parede, porque ele não me ouvia. Só que, gente, hoje eu tô tão feliz. Logicamente, como eu falo, gente, a gente não é feliz o tempo todo. Existem momentos felizes e existem momentos tristes na nossa vida. Só que são outras tristezas, são outras infelicidades, são coisas cotidianas do dia a dia. Não você ficar ali, sabe, dando murro em ponta de faca todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tentando, se rastejando e a outra pessoa nem se importando com você. Então não faça isso com você. Não destrói a sua vida. A sua vida é preciosa demais. Sua vida é preciosa para você, sua vida é preciosa para Deus, sua vida é preciosa para seus pais. Sabe, a sua vida é preciosa para os seus filhos, mas principalmente para você. E um dia você vai se olhar no espelho e você vai falar assim: hoje eu estou me reconhecendo. Hoje eu voltei a ser aquela pessoa que eu era antes.
sabe? Porque não adianta você... tem muita gente assim, né? Que tá passando por tanta luta, tanta luta, tanta luta, que eu já conheci muitas pessoas que falaram assim, mas eu não separo por causa dos bens. Gente, eu nunca pensei nisso. Eu falei assim, eu me separo porque eu quero a minha felicidade. Eu quero ter paz na minha vida. Eu não quero, não adianta você ter um pote de ouro e você só receber migalhas. Tá ali o pote de ouro na sua frente, só que te dão só migalhas. E é isso que você tá vivendo. Só pegando as migalhas que o outro te dá. Então não viva assim. Não viva. Porque isso você está se destruindo. Porque a sua vida é finita. Você não vai estar aqui para sempre. Então, eu falo assim que é tão pouco tempo que a gente tem nesse mundo, é tão pouco tempo, que um dia a gente não vai estar mais aqui. Então, pelo menos o tempo que a gente está aqui, a gente seja feliz, né? Porque eu falo assim, a gente nasceu sozinha, a gente vai sozinha. Você conheceu essa pessoa que você tá hoje, que despreza tanto você. Você não nasceu com ela, você conheceu depois. E uma coisa que eu vou te falar, que eu já falei em outros vídeos, de amor, ninguém morre. A gente morre de fome e de sede, mas de amor a gente dói. Dói, mas dói demais, 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 demais. Se eu falar que não dói, tô mentindo, dói. Dói. Só que é uma coisa que vai cicatrizando, e quando você vai olhando, você vai vendo que vai nascendo outra pessoa. Você vai sendo outra pessoa. Você vai sendo uma pessoa inteira. Porque quando você estava com o outro, você não era inteira. Talvez você não era nem um pedaço. Porque a outra fez você virar um nada. Então você não era nem um pedaço. E pensa que o outro só sente remorso por ter acontecido isso? Não. Ele não sente remorso. Então você pode fazer de tudo. De tudo. Você pode até beijar o chão que o outro pisar para ele te amar, que ele não vai te amar. Então, se você já. Eu falo assim, gente, se você já tentou de tudo, se você já fez tudo e a pessoa não mudou, ela não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Então, não pense que por causa de medo, por causa disso ou daquilo, você não vai virar as costas e vai embora. Vira as costas e vai embora. Vai embora e vai ser feliz. E você vai ser feliz. Eu tenho certeza disso. Então, sinceramente, eu prefiro estar infeliz sozinha do que estar infeliz com um trambolho do meu lado. Uma pessoa que só me machuca. Sinceramente, eu prefiro. Só que a minha vida, ela deu uma guinada assim de 360 graus. Assim, ela deu uma guinada, sabe? A minha vida. Porque assim, só que faz 25 anos que eu tô separada e foi assim, sabe, construindo meu castelinho, sabe? Foi subindo degrauzinho por degrauzinho. Quantas vezes que eu subia até 3, 4, 5 degraus, eu caía 3, caía 4. Eu começava tudo de novo. Só que cada vez que eu começava mais forte. A gente fala assim que a mulher é igual a fênix, né? Ela ressurge das cinzas. E foi isso que eu ressurgi das cinzas. Então, gente, mais uma vez eu vou te perguntar: por que ainda você permanece num lugar que te machuca tanto? Por que você está nesse lugar ainda? Que só te desprezam, só te machucam, que você é um nada para a pessoa. Pensa nisso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Foi mais uma reflexão. Se gostaram, deixa o like. Se aparecer hypar, se hypa meu vídeo para ter mais pessoas, alcançar mais pessoas, né? E é isso, gente. Pensa bem. Não vive infeliz. Não vale a pena.
Não vale a pena você sofrer por ninguém. A única pessoa que vale a pena você sofrer é por você mesmo. Com amor, Rose.